Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. A gente já falou sobre média aritmética ponderada, mediana, não foi na aula passada. Aí tá faltando só a gente falar agora sobre moda e Professora, Oi. a Clara mandou avisar que só vai entrar na geografia para fazer um trabalho, que ela está no hospital fazendo alguns exames do coração dela. Tá certo. Ela disse que nós não vai entrar nem, não entrou ontem. Bom dia, Só boa acho que só vai tarde, boa noite, professor. Bom dia. Tá certo, Gabi. Então vamos lá. Vamos falar sobre moda. É a mais fácil das três. É super simples. Ó, moda. O que é a moda? Em um grupo de dados, a moda é um número que se repete com maior frequência. Só isso. A moda é um número que se repete com maior frequência, ou seja, é o que se repete mais vezes. Então, aqui, ó, exemplo. Determine a moda dos números a seguir. Dois, três, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 3, 2. E aí, gente? Quem é a moda nesse exemplo aqui? 6. Qual é o número que está se repetindo com maior frequência? 2. E aí, consegue visualizar? É o 2. É o 2. Ó, observe. O Ano 3. passado, né? Oi? O A 3 gente já viu esse assunto no ano passado, não foi? Isso que é moda? foi. O 3, ele se repetiu duas vezes, mas o número 2, ele se repetiu uma, duas, 3 vezes. Ou seja, qual foi o número que se repetiu com maior frequência? O 2. Logo, a moda é o número 2. E é só isso. Nem precisa colocar em ordem, não tem conta nenhuma. A moda é apenas um número que se repete com maior frequência. Acho que a gente já viu esse assunto ano passado. Nós só estamos repetindo e dando continuidade, né? Vendo com maior dificuldade. Amplitude. A amplitude também é super simples. O que é a amplitude? Em um conjunto de dados, a amplitude é a subtração entre o maior e o menor número. Só isso. Deixa eu copiar aqui. A amplitude é a diferença, ou seja, a subtração entre o maior e o menor número em um grupo de dados. Então, exemplo. 2, 5, 3, 7, 9. Nem está na ordem. Mas quem é o maior número aqui desses números? 9, 9. Quem é o menor? 2. 2. Então, a amplitude vai ser igual a 9 menos 2. Amplitude vai ser igual... Quanto que é 9 menos 2? 7. Certo. Pronto, só isso.
Essa parte é super simples. Alguma dúvida? Não. Quando copiarem, a gente vai fazer algumas questões agora. Dominei. Copiei, professora. Olha, página 163, no Matemática a Mais. Prestem aí atenção. Matemática a mais, né? É. A Legal. primeira questão aí. Vamos resolver essas questões de página? cálculos. Página 163. Vamos fazer? Pode. Então, vamos lá. Prestem atenção, vocês que vão resolver junto comigo. Então, ó, vamos lá. Diz o seguinte, observem aí o gráfico. Professora, qual é a Considere... página que tá pegando? Oi? A página. 163. O Matemática a Mais. Desculpa, gente, eu já estou gripada desde a semana passada. Vamos lá. Todo mundo já pegou? Sim. Considere o gráfico abaixo para as questões de 1 a 9. Ele ilustra dados reais da população com 80 anos ou mais no Brasil, entre 1980 e 2005. E apresenta uma projeção entre 2005 e 2050. Então, observem aí o gráfico para responder. Primeira questão. Podemos afirmar que, em 2030, serão aproximadamente 6 milhões de pessoas com 80 anos ou mais no Brasil, entre homens e mulheres? 2030, ó. Vai ter quantos? Ó, observem. Homens é o quê? Essa parte da esquerda e mulheres é a da direita. Vai ter mais mulheres, professora. E cada tá acima, ele quer saber se vai ter mais vai ter 6 milhões. É verdade? É verdadeiro ou falso? Falso. Eu acho. Observe, cada tracinho desse, ó, cada pontinho desse equivale a 1 milhão. Vai ter aproximadamente quantas mulheres com 80 anos em 2030? Vai ter quase, ó, 1, 2, vai ter quase 4 milhões. E vai ter quantos homens em 2030? Também quase 4. Então, 4. Também quase 4. 8. Então, vai ter mais do que 6 milhões. Então, é verdadeiro. Observe, cada tracinho desse vale 1 milhão. Então, a primeira é verdadeira. Segunda, em 2050, serão mais de 20 milhões de habitantes com 80 anos ou mais. Aí, voltem para o gráfico. Isso é verdade? Não. 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 Vai ter aproximadamente 10 milhões. Então, é falso. Terceira, somente a partir de 2020, o número de mulheres será maior que o número de homens
com 80 anos ou mais. Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Tem que olhar o gráfico. É a partir de 2020 que o número de mulheres é maior que o de homens? Não, Não. não. É a partir de quando? Já é a partir de 2000. Então, é falsa. Quarta questão. Em 1980, havia menos de 1 milhão de pessoas no Brasil com 80 anos ou mais. Olhem o gráfico. Quando juntam os dois, dá Dá mais de 1 milhão. mais? Dá não. 1 milhão é quando tivesse até esse pontinho. Ah, então cada pontinho é 1 milhão, né? Então, a quarta é verdadeira. Há menos de 1 milhão. Quinta. Entre os anos de 2005 e 2050, o número de homens com 80 anos ou mais aumentará em mais de 500%. Aí, bora ver, ó. Em 500%. Aí ele diz aí, ó, em 2005, tinha quantos homens aproximadamente em 2005? 1 milhão, tá vendo? Ó, que 1 ele milhão. completa um tracinho. E em 2050? Vai ter aproximadamente Quase. 6, não, É, 2, 3, 4, não, 5 milhões. É verdade, ó, de 1 milhão ele pulou para 5 milhões, então é verdadeiro. verdade. Tá vendo? Até a nona é só questões a partir desse gráfico. Sexta, o maior crescimento em números absolutos dessa camada da população acontecerá entre 2020 e 2030, quando o número de mulheres com 80 anos ou mais aumentará em mais de 3 milhões. Em que ano que teve esse maior aumento da população? Foi entre 2020 e 2030? Observem, quando é que o gráfico ele aumenta bastante de um ano para o outro? Vai ser de 2040 para 2050, né? Aumenta muito. Aumenta mais. Então, quer dizer que a sexta questão é falsa. Sétima. Em 2050, serão quase 9 milhões de mulheres e mais de 5 milhões de homens com 80 anos ou mais. Vamos ver, em 2050. Vai ter quantas mulheres em 2050? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 5 milhões, né? E vai ter quantos homens? 5 milhões também. Então, a sétima é verdadeira ou falsa? Nossa. Falsa. Falsa. Oitava. Seguindo a tendência do gráfico, podemos afirmar que em 1970, a população com 80 anos ou mais não ultrapassava 1 milhão de pessoas. Nem Gente, tem 1970. exatamente. Se em 1980 não chegava a 1 milhão, imagine em 1970. Então, isso é o quê? Verdadeiro. Nona. O número de mulheres com 80 anos ou mais aumentou mais entre 2005 e 2010 do que entre 2020 e 2030. Vamos ver. Entre 2005 a 2010. 2005 era de 2 milhões. Em 2010 passou a ser de 2 milhões e meio, aproximadamente. Aí, em 2020,
era de 3 milhões e em 2030 3 milhões e meio. Aí ele quer saber se aumentou mais. Não, né? Aumentou a mesma coisa. Então é falsa. Agora, Professora, oi. me diz a resposta da sexta e da segunda, que eu buguei. A Duas. segunda é falsa e a sexta é falsa. É falso. Obrigado. Agora vamos resolver a 11. A 11 tem conta. Aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Oxe, a 10ª, professora. Oi, porque eu não vou fazer todas. Ah, tá. Ó, 11. Tem que ler o enunciado. Diz o seguinte. Considere o gráfico abaixo para responder às questões de 11 a 13. Ele demonstra o consumo de energia de uma residência durante os 5 primeiros meses de um ano. Aí diz, questão 11. Podemos considerar que a média de consumo dos 3 primeiros meses do ano foi em quilowatts. Aí, quais são? Calculem aí, rapidinho. Ah, tá, tô vendo agora. Meu Deus. E aí, conseguiram fazer? Eu tô fazendo aqui. Olha. Aí ele diz, a questão 11. Podemos considerar que a média de consumo dos 3 primeiros meses do ano foi... Então, vamos lá. Questão 11. A média dos 3 primeiros meses. Quem são eles? Janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro e março. Então, média é igual 287 mais 285, mais 283. dividido por 3. Média é igual. Alguém fez essa soma? 283. Vamos lá, 287 mais 285 mais 283. Dá 855 dividido por 3. 285. É a letra A. Aí, olhem como é fácil a questão 12. Diz o seguinte, ó. Se a queda de consumo entre os meses de maio e junho for exatamente a mesma apresentada entre os meses de abril e maio, o consumo projetado para o mês de junho será em quilowatts de... Observem, como que a gente vai fazer? A gente tem que ver qual foi a diferença entre os meses de abril e maio. Então, vamos subtrair 269 menos 188. Foi a de maio.
8 para 9, 1. Não posso fazer 8 para 6, peço emprestado. 8 para 16, 8. 1 para 1, nada. Então, a diferença foi de 81. E ele falou que o consumo também vai ter a mesma diferença entre maio e junho. Então, para a gente saber quanto que vai ser em junho, basta nós fazermos o quê? Subtrair 188 menos a diferença que deu aqui. Qual foi a diferença? 81. Então, menos 81. 1 para 8, 107. 7. Aí 0, 1, 107. Qual é a resposta? Letra C. Aí, A13. A13. Podemos considerar que a média de consumo dos 5 primeiros meses do ano foi... Então, é só calcular a média desses 5. Vai ser 287 mais 285 mais 283 mais 269 mais 188 dividido por 5. Então, vamos somar esses valores. 287 mais 285 mais 283 mais 269 mais 188. 1.312 dividido por 5. Dá 200, média igual a 262,2. Como, 0,4, desculpa. Mas, como aí tá o valor exato, qual é o valor exato? Só vai colocar 262. Letra D. Copiaram? Peraí que eu tô copiando. Pronto, já copiei. Também. Também. Vamos para a página... para a questão... na mesma página, que a gente vai resolver a questão 19 a 28. Também é só olhando o gráfico. Prestem atenção aí. Diz o seguinte. O gráfico abaixo
Espera ainda. O Guilherme está entrando na aula 9 horas. Não conta, Ave Maria. não conta como frequente. Nossa. Ave Maria, doido. A aula termina daqui a pouco. Não entra com frequência. Ele faltou É nessa 9h10, né, professora, que termina. Aí, gente, ó, quem É. faltou hoje? Guilherme, a Clara que tá doente, o Lucas, né, que eu não estou vendo ele aqui. Barbosa está. O Lucas tá, professora. Aqui na aula. O Lucas está, professora. Cadê? Ele fala, Lucas? é que ele fala às vezes pelo chat, porque não Ele é consegue Luciene ligar Gomes. internet. É? É, E ele tá, professora. Então, por que tem É o- 16 pessoas? São 20 e poucos na turma de vocês. É 20 pessoas que tem na nossa turma. Ó, quem está? Deixa eu ver. Irla, tem que falar com os responsáveis que não entram na aula. Irla, Pedro, Nicole, Murilo, Vi. Deixa eles. Aí, deixa eu ver mais. Vi, Mariana. MBA é o Barbosa, né? É. Aí, O Guilherme entrou agora, não conta. Quem é Luciene? É o o Lucas. Lá, é o Lucas, Cauã, professora. Gabi, Débora, Carlos, Góis. Olha aqui. Quem tá faltando? O Guilherme não contou, a Clara. A Débora e o Carlos tá Aí, aqui, o Pedro. aí, Maria. tá? Aí. A Raíli faltou. Quem mais? Acho que só. Professor, é melhor assim, cada um dizer presente no chat. Quando vai dizer presente no chat, vai aparecer quem faltou. É. Alguns falam pelo chat, Vai lá, pessoal, dá presente no chat, pra professora anotar direitinho. Enquanto porque isso, eu vou fazendo a questão. Bora lá. Ó. Coloque no chat, viu? O gráfico abaixo refere-se às questões 19 a 28. qual questão? Eu estou na questão do último gráfico aqui da página. O caldo de presente, só não sei qual digam aí. Calma. Então, ó, eu estou lendo a questão. O gráfico abaixo é a questão de 18 aqui, ó. A última questão da página 165. Ele ilustra o número de gols dos 6 maiores artilheiros e dos outros jogadores de um campeonato de futebol de salão realizado em um colégio. Aí vamos lá. 19. O maior artilheiro foi responsável por 20% dos gols. Aí você tem que olhar para o gráfico para conseguir visualizar isso. Ó. Quem foi o maior artilheiro? Foi o Edinho, Mário, Juca, Paulão, Lucas ou Felipe? E Sim, quem foi Peraí. o maior artilheiro desses? Os outros. o Edinho, eu acho. Foi o Edinho. Ele fez quantos? 20 20. Ele gols? fez 20 gols, mas isso não quer dizer que representa 20% do total, porque só os outros, eles fizeram 70 gols juntos. Então, a 19 é falsa. A questão número 20. Todos os jogadores do campeonato fizeram ao menos um gol. Isso é verdade? A gente pode saber se isso é verdade? Não. Não, porque pode ter aqui nesses outros, podem ter pessoas que não tenham feito nenhum gol. Então, a 20 Porque todos fizeram 70 gols, não foi junto. é falsa. Aí, questão 21.
Juca foi responsável por 10% do total de gols marcados. A gente vai ter que somar agora aí, ó. Os outros fizeram quantos? 70, não foi? 70. Edinho, 20. 70 mais 20, 90. 90 mais o que o Mário fez, 18. 90 mais 18, 108. 108. Aí 108 mais o que o Juca fez, 14. 108 mais 14. 112. 112. 122 mais o Paulão, mais 8. 130. 130 mais o que o Luca fez, 137. 137 mais o que o Felipe fez, que foi 5, 142. Então, o total de gols foi 142. Aí ele quer saber, Juca. Juca fez quantos? 14. 14 é 10% de 142? Sim. Então, é verdade. A questão 21 é verdadeira. Questão 20, Ô, professor, e a questão 19? Diz aí a questão 19, que deu uma travada quando a senhora falou. falsa. Obrigado. Aí vamos para a 22. Paulão, Luca e Felipe fizeram juntos o mesmo número de gols de Edinho. Vamos somar. Paulão, Lucas e Felipe. Paulão, Sim. é verdade? 800, Eu somei 8 mais 7 mais 5, dá 20. né? Então, verdadeira. Questão 22, verdadeira. Questão... Aí, olha, vai ficar para casa... A 23, 24, Da 25, 23 26, até a 30. a 30. É só marcar X e olhar o gráfico. Que é super simples. Ô, professora, já disseram presente aí no chat, a senhora viu? Vou olhar agora.